Obrigada. Desejar boa tarde para todo mundo, né? Agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando. A gente está junto quase todas as tardes, às quintas, né? Sempre envolvido em alguma temática, algum debate. E a proposta é que a gente converse um pouco hoje sobre atenção básica, né? Atenção primária, nesse contexto que a gente está vivenciando. Eu vou tentar projetar aqui uns slides só para guiar um pouco a conversa. Deixa só eu me achar aqui. É sempre uma janela. Ela não está aparecendo. Darlindo está fazendo aí um lembrete para quem puder ligar a câmera, que é bom a gente poder interagir, né? Então, principalmente para a amiga que está aí falando. Então... Eu me lembrei da última vez que você falou no final da live, Lívia. E realmente, é porque só para lembrar que a comunicação não é só verbal, né? É também não verbal. Então, para quem está falando, quem está ali pensando, articulando as palavras, é importante ver a reação das pessoas. Mas quem quiser, obviamente, né? Quem puder, quem quiser, eu acho. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu só conseguir aqui, tá? Ela apareceu e depois sumiu de novo. Acho que agora vai. Vocês estão vendo a tela? Está aparecendo? Ainda não, Fabi. Preciso que alguém fale com o microfone. Ainda não. Tá como... Agora. Agora. Valeu. Eu não consigo ver ninguém, aí eu preciso, enquanto eu estou projetando, se parar o som, alguma coisa, aí vocês falem, tá? Se alguém quiser, acho que também a gente podia fazer. Eu sei que geralmente a gente faz a exposição e depois abre para o debate, mas se alguém quiser complementar enquanto a gente estiver conversando aqui também falando, né? Nesse primeiro momento, fiquem à vontade, tá? Podem tanto abrir o microfone para comentar, como para também fazer alguma pergunta em cima daquilo que a gente estiver falando. Quero dizer que a atenção básica ou atenção primária, né? A princípio, a gente pode considerar sinônimo, mas a gente, no decorrer do debate, acho que pode fazer algumas reflexões de o que é que merece distinção em relação a esses conceitos ou essa nomenclatura. E falar também que é um tema, assim, diria, caro, no sentido de ser importante, de ser como a própria temática que Lívia propôs, né, de ser estratégico também, em todo o contexto de organização do serviço de saúde, né, do sistema de saúde. E não seria diferente no enfrentamento de uma condição complexa como essa que a gente está passando agora, né, dessa pandemia. Então, quando a gente se depara, né, ou a gente constata, né, no início do ano, a realidade dessa crise, a realidade dessa pandemia, né, cometendo aí enfim, os países, a gente se depara paralelamente a isso, né, no mesmo instante, a necessidade ou as demandas de reorganização, né, dos serviços, do sistema de saúde como um todo, que cada país ia precisar desencadear para poder enfrentar essa situação, enfrentar essa crise. E a cada dia que passa, a gente vai, digamos assim, ampliando mais o conhecimento da gente, a nossa percepção sobre a complexidade, né, que é esse processo, essa etapa que a gente está vivendo agora em 2020. E se tem uma coisa que a constatação da pandemia, né, pelos países, enfim, pelos líderes mundiais, foi apontando foi a necessidade justamente de reorganizar ou de preparar, né, de adaptar os seus sistemas de saúde, né, para dar conta das demandas que essa pandemia estava impondo para todos nós. E aí eu tentei sistematizar um pouquinho só para a gente, de repente, ficar um pouco mais didático, para a gente acompanhar, tá certo?
não é que essas coisas aconteçam em separado, mas é só para a gente tentar analisar de uma forma mais didática, é que essa necessidade de organização ou de adaptação, ela envolveu, digamos assim, diversas dimensões, né, da organização dos sistemas de saúde, isso considerando o mundo inteiro, né, todos os países afetados. E aí a gente tem, no primeiro momento, numa primeira frente, as ações ou as atividades, né, de reorganização direcionadas principalmente para o fortalecimento, para a intensificação, né, da identificação dos casos, né, das pessoas com a Covid-19, como também o mapeamento, rastreamento dos contatos, dos comunicantes dessas pessoas que iam sendo identificadas, né? E, consequentemente, o monitoramento, né, da condição de saúde dessas pessoas e monitoramento de onde elas estão, né, do deslocamento, da capacidade, da potencialidade de contágio, né, de disseminação que essas pessoas possuíam ou possuem. E isso é bem um papel muito forte e ressaltou ainda mais, né, a importância das ações da vigilância em saúde, né, envolveu todos os países precisarem intensificar ou organizar suas atividades, investir, né, no fortalecimento da vigilância em saúde, bem como também nas ações de prevenção. E aí com foco praticamente imperioso, né, meio que mandatário mesmo, né, da prevenção como a principal ação de prevenção do distanciamento social, muitas vezes intensificado, né, em algumas situações ou em alguns períodos, a depender do agravamento, né, ou do aceleramento do adoecimento dessa população. Então, a gente vai desde a recomendação geral e permanente de distanciamento social, né, como também em alguns momentos de um isolamento, ou processo, enfim, que a gente vai chamar de quarentena ou de lockdown, né, em alguns contextos, em alguns cenários mais graves. E campanhas praticamente em massa, aí eu digo que foram muito mais ações de comunicação em saúde, de reprodução de informações, né, numa velocidade muito grande, um volume muito grande, para orientar a população sobre a importância, né, do distanciamento e também sobre a importância das medidas de higiene, né, individuais, enfim, e coletivas, quando a gente vai falar dos serviços e como eles devem ser adaptados para a prevenção do contágio em relação à Covid-19. Além dessas ações coletivas, né, para grandes, enfim, para a população de uma maneira geral, a gente tem também, estamos tendo, né, um direcionamento de ações com foco na reorganização da assistência, da capacidade e da forma como os serviços de saúde precisavam estar organizados para dar conta de atender essa população que estava adoecendo e que tem perspectiva de adoecer. E aí, com um enfoque muito forte, principalmente na atenção especializada e na atenção terciária, porque a gente observa, tanto na fala, né, nos discursos dos líderes, no discurso dos gestores, né, da área de saúde de diferentes países, e aí na mídia também de uma maneira corriqueira, a ênfase colocada, né, na importância de ampliação do número de leitos, né, na ampliação do número, inclusive, de serviços, né? Então, os hospitais de campanha se tornaram meio que uma atividade que foi reproduzida, ou uma ação que foi reproduzida em muitos territórios, né, em muitos países, e no início, principalmente, em março até meados de abril, uma quase que invisibilidade, pelo menos na mídia e na fala, no discurso mesmo dos gestores, em relação ao papel que a atenção primária poderia desempenhar nesse contexto de enfrentamento também, né, da pandemia. Então, ficou ali meio que uma certa área de sombra sobre o papel desses serviços. Inclusive, alguns países, eu tomei conhecimento também de alguns municípios que não chegaram a fechar, literalmente, seus serviços, mas que chegaram, por exemplo, adiante da demanda por trabalhador, né, por profissionais, para reforçar esses leitos ou essas áreas, esses serviços especializados, de redistribuir profissionais, né, que atuavam na atenção primária para dar suporte aos serviços que até então estavam recebendo, de fato, uma demanda grande, né, de pessoas doentes e que precisavam de assistência.
E aí, nesse contexto, para além dos níveis de atenção e dos serviços que precisavam ser organizados, a gente pode fazer um destaque também importante de como alguns países fortaleceram a questão do transporte sanitário, né, para ofertar um transporte seguro, né, entre o domicílio ou o local onde as pessoas que adoeciam, né, que eram identificadas como doentes, estavam, até o serviço, seja o hospital, enfim, pronto atendimento para receber a assistência que eles precisavam. Então, transporte sanitário e o transporte sanitário adequado, né, seguro, para o deslocamento dessas pessoas, seguro tanto para eles, como para a população, como para os trabalhadores também, foi uma área que recebeu bastante investimento, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista operacional, assim, de gestão, né, de como fazer a gestão operacional desse serviço também. E aí, quando a gente vai analisando um pouco esse cenário, né, de reorganização da assistência ou da atenção à saúde, a gente pode, né, de uma maneira fácil, eu diria assim, né, uma maneira rápida, inclusive, constatar demandas que se apresentam, né, junto com esse cenário de crise, que são demandas também, né, igualmente emergenciais, como, por exemplo, a demanda por EPIs, né, fornecimento, a oferta de EPIs para essa rede, para esses trabalhadores. Isso foi um problema que acometeu em graus diferenciados, mas acometeu um conjunto de países, né, porque a demanda foi generalizada e a gente viu uma corrida, uma disputa, uma competição, inclusive, para acessar, né, para conseguir efetivar a compra tanto de EPIs como de equipamentos, né, hospitalares, enfim, alguns recursos tecnológicos que eram necessários, que são necessários para equipar os serviços, né? Inclusive, o Brasil levou algumas, digamos assim, rebordosas, né, nesse processo, levou a pior, na disputa por conseguir acessar ou comprar alguns desses equipamentos, principalmente ali em meados de abril. Aí uma demanda também pelos equipamentos, né, como a gente já falou, e pelo aumento da capacidade instalada dos serviços de saúde, né? Aí alguns estados conseguiram ampliar o número de leitos, né? A gente viu aí Pernambuco, foi um dos que conseguiu ampliar também o número de leitos e o número de leitos, né, de UTI, especificamente. Porque uma medida importante na reorganização desses serviços era organizar essa rede para atender da melhor forma possível os casos graves, que até então recebiam esse enfoque, né? Ou recebem ainda esse enfoque para evitar a morte, que seria o pior desfecho aí esperado nesse contexto que a gente está. E essa demanda toda pelo equipamento e pela ampliação de serviços envolve, óbvio, uma demanda também maior por recursos, né, que os países vão chamar de recursos humanos, mas que a gente prefere chamar de trabalhadores, né? Então, os trabalhadores, os profissionais aí que vão operar esses serviços, que vão, de fato, concretizar essa assistência. E essa demanda por trabalhadores, ela repercutiu muitas vezes em ações, em alguns locais, por contratação, então, seleções aí emergenciais, né? Muito, a gente viu, acompanha mais de perto, lógico, o caso do Brasil, muitos estados e municípios fazendo as seleções simplificadas e num tempo recorde, e em outras situações também se cogitando, né, a possibilidade de redistribuição dos trabalhadores. Então, em alguns países isso de fato aconteceu, principalmente a redistribuição, né, com a limitação do acesso ou do funcionamento de alguns serviços da atenção básica, da sua estrutura de atenção primária à saúde, e um deslocamento desses trabalhadores para reforçar os serviços hospitalares, principalmente. Mas, ante essas demandas, a gente também encontra as dificuldades, como por exemplo, a gente listou, né? Só para a gente lembrar. Se a gente tem, por um lado, uma grande demanda por EPI, a gente tem uma escassez de oferta, então, uma insuficiência de EPIs, de testes, principalmente, né? Então, até hoje, a situação do Brasil, a gente tem aumentado em algumas regiões o número, né, de testes, de exames disponíveis, mas a gente ainda tem uma capacidade instalada ainda pequena, tanto na oferta desses exames, como na capacidade de análise também, né, na nossa rede laboratorial pública, de análise dessas testagens, né?
uma dificuldade também na oferta dos equipamentos, o que levou, no estado de emergência, muitos municípios, muitos territórios a efetivarem as compras no processo sem licitação, né, como se prevê, como é possível fazer em cenários de emergência, mas com preços aí, né, o mercado colocando os valores também lá para cima, né? Aí a gente não vai falar nem das ações ilícitas, né, cogitadas, mas de como essa discrepância entre a demanda e a oferta, por si só, já joga muito para cima o valor desses equipamentos, desses recursos necessários. E aí o custo para o sistema de saúde vai lá nas alturas, né? Uma outra dificuldade importantíssima, né, é a inexistência, né, de vacina e de medicamentos eficazes para o tratamento dos casos mais graves, né, das condições das pessoas que vão a condição mais grave. O adoecimento dos trabalhadores de saúde, né, o contágio desses trabalhadores que estão ali nos serviços, atendendo as pessoas que estão doentes. Isso a gente viu em muitos países, né, isso foi colocado como uma questão importante. E no Brasil, a gente tem um agravamento, digamos assim, né, dessa situação para a condição de trabalho ali, para o próprio exercício, né, da atividade do trabalhador. E aí eu destaquei também que eu acho que é uma questão importante no nosso contexto brasileiro, é a dificuldade que a gente passa de implementar o isolamento social, digamos assim, adequado, né? E aí por diversos aspectos que a gente já teve até a oportunidade de conversar um pouco nesses espaços aqui do debate de saúde coletiva em casa, né? Sejam aspectos culturais, sociais mesmo, né? De condição de vida, de moradia, de existência, né, da nossa população, na sua diversidade, na iniquidade que a gente vive também, de condições, né, enfim, de vida, questões afetivas, econômicas, né? Então, a gente não tem, assim, um exemplo de, digamos, bem-sucedido, pelo menos brasileiro, de uma implementação de isolamento social que a gente considere adequada, como a gente pode observar em alguns países, né, que conseguiram uma maior efetividade em ações como essas, tá certo? Então, essa é uma dificuldade bem nossa, bem brasileira. E aí, nesse contexto, né, das demandas, da necessidade de reorganizar, das dificuldades que a gente enfrenta, algumas dificuldades dessas compartilhadas pelos países, né, como um todo, e outras, a depender da singularidade de cada local, de cada território, a gente vai observando, né, principalmente a partir de abril, mas tem alguns registros também ainda do final de março, mas principalmente a partir de abril, um certo alerta emitido, digamos assim, por pesquisadores, por alguns gestores, né, por algumas entidades, algumas instituições, fazendo alertas, seja no cenário internacional e no Brasil. A gente teve um crescimento importante dessa chamada, dessa convocação mesmo, para que a população, mas principalmente que os gestores, né, que os profissionais reconheçam a importância da atenção primária para o enfrentamento dessa pandemia. Aí eu destaquei, talvez alguns dos primeiros, tá certo? Que achei que eram interessantes, não dá para citar todos, mas acho que foi em março, se não me engano, foi em março ainda, um artigo que foi publicado, foi escrito por uma equipe principalmente de médicos, né, de um hospital ali de Bérgamo, na Itália, e destaquei um trecho desse artigo quando Bérgamo foi uma das regiões, assim, epicentro, a gente pode dizer, da doença, né, na Itália, e que sofreu o desgaste, o esgotamento realmente da sua rede de serviços, né? E a Itália ela tem uma característica de organização do seu sistema de saúde muito marcada ela é muito forte na organização, digamos assim, dos serviços hospitalares, da sua rede hospitalar. Uma população muito idosa, percentual de idosos muito grande, e eles têm uma boa organização da sua rede hospitalar, mas é frágil na sua organização da atenção primária, né? Ali uma participação muito grande, digamos assim, de um componente privado
na oferta dos seus serviços de atenção primária. E os profissionais, principalmente os médicos desse hospital que escreveram esse artigo, meio que um relato mesmo da situação, eles chamam atenção para isso. Eles dizem assim, ó, essa catástrofe que a gente está vivendo agora, ela poderia ser, eles falam evitada, né? Eu acho que talvez não fosse necessariamente evitada, mas atenuada, né? Se eles tivessem um serviço ou uma rede de atenção primária, uma rede de serviços que fosse mais próxima da comunidade, que fosse voltada, né? Que tivesse um direcionamento para a comunidade. Em abril, tem um outro artigo que é publicado, que eu achei interessante e destaquei, que é um artigo onde eles fazem uma discussão também do enfrentamento, né, da pandemia, e eles ressaltam, eles recomendam, né, a criação de um programa, que eles chamaram um programa de emergência, e um programa amplo, em larga escala, para cobrir o Reino Unido todo, que era para onde eles faziam essa proposta, composto, né, ou estruturado, né, para ofertar agentes comunitários de saúde, né, lembrando ali no artigo de experiências como a do Brasil e de outros países que têm a figura aí de um trabalhador que tem essa atuação com base na comunidade, né, como é o caso da Etiópia, enfim. O Paquistão, eles citam, não conheço a experiência do Paquistão, mas eles citam no artigo também que eles têm essa figura aí com ação voltada para a comunidade. E no Brasil, a gente tem, o primeiro documento que eu encontrei foi de 23 de março, e é emitido pela Rede de Atenção Primária à Saúde, que é uma rede de pesquisa, né, para a APS, que tem ali um conjunto de pesquisadores ligados à Abrasco, à Fiocruz. E depois dessa movimentação da rede da APS, a gente tem um conjunto de instituições que vão se mobilizando tanto para a produção de artigos, de trabalhos, como para a produção de debates. A Abrasco, a Fiocruz, a OPAS, o SEBS, vem desenvolvendo em abril e maio uma série de espaços virtuais, de debate, da visibilidade mesmo, algumas experiências aqui brasileiras de como os municípios, digamos assim, estão conseguindo ter um pouco de êxito na organização da sua rede de atenção primária para enfrentar a pandemia. A gente acha fácil, vocês quiserem ver, tem muitos debates disponíveis, assim, recomendo, alguns muito interessantes, disponíveis no YouTube. A Rede Unida também tem muita discussão legal, seja com experiência brasileira e com experiência também da Itália, né? Uma discussão recente, muito bom. Eu recomendo aos estudantes, aí principalmente que tiverem interesse, quiserem ver, tá certo? Muito legal de assistir esses debates. E aí, quando a gente chega para analisar um pouco mais o que essa atenção básica tem, né, de demanda para lidar nesse momento que a gente vê que tem tanto demandas novas trazidas pelo cenário da pandemia, né, pela própria pandemia, pela Covid, como a gente tem ali os desafios de sempre que não mudaram, que não saíram, eles continuam lá. Quem estava doente na comunidade continua doente, quem estava precisando de ação de cuidado, de prevenção, continua precisando, e a essa população que tem uma necessidade de cuidado contínuo, a gente acrescenta aí uma demanda enorme de desenvolver ações que visem o enfrentamento da Covid. E aí, desde ações com foco na contenção da disseminação da doença, de ofertar cuidado, apoio às pessoas que têm adoecido pela Covid e têm um grau de adoecimento leve, né? Uma necessidade também de articular e desenvolver ações em relação aos desdobramentos que o próprio isolamento social e a pandemia causa na população, né? Então, desdobramentos na saúde mental da população, desdobramentos em relação ao aumento da violência, né, doméstica, intrafamiliar, na comunidade, desdobramentos em relação à própria insegurança alimentar, pela repercussão das questões econômicas, a exposição das crianças fora da escola, que ficam num ambiente inseguro, muitas vezes não só na sua casa, mas na região ali próxima onde vive. Então, todas essas questões que às vezes elas não aparecem nos serviços que estão mais distantes, nos hospitais, que não percebem isso, que eles não estão diretamente no território onde essa população vive, mas os serviços de atenção básica, as UBSs estão. Os profissionais se deslocam nesse território,
vão nesse território. Então, esses são problemas que não ficam invisíveis, que eles batem na porta da atenção básica, que eles chegam na mão, digamos assim, do trabalhador da APS, e que ele vê isso e que precisa enxergar isso também como uma necessidade de cuidado, né? Uma necessidade de atenção à saúde. Enfim, mas não só, digamos assim, de demandas ou de necessidades a APS vive, né? Ela também tem potencialidades. E está aí para a gente, as potencialidades principalmente, porque elas podem dizer para a gente, tanto sinalizar os caminhos, né? O que é que a gente pode fazer para enfrentar essa situação, atender essas necessidades, como elas podem também, digamos assim, inclusive, nos animar, e o que é que ela pode fazer de diferente que outro serviço não consegue fazer. Então, quando a gente vai falar das potencialidades de atenção básica, e aí, essas que a gente elencou são principalmente ligadas à atenção básica brasileira, pelas características que a gente tem na nossa atenção básica, né? Então, a atenção primária, ela é reconhecida como esses serviços aí mais proximais, né? Ofertados, e é meio que um consenso em relação aos atributos que os serviços de atenção primária devem ter, independente do país onde ela esteja implantada. Mas a gente tem modelos de APS que vão diferindo, né, de um país para outro. Então, muitos países europeus ele tem um modelo de APS muito estruturado, em cima de um modelo de atenção assim, médico-centrado, né, com base, de fato, estruturado numa atenção voltada para o médico e para a figura que eles vão chamar de médico de família. No Brasil, a gente tem algumas singularidades que a gente considera potencialidades, digamos assim, a mais, né, do que em outros cenários. Aí, para ressaltar a questão que o nosso modelo de atenção, ele desde o início, pelo menos, SUS, né, de SUS para cá, um modelo assentado no cuidado multiprofissional. Então, a gente fala de equipe, a gente não fala só de médico, de família, embora esse profissional seja muito relevante, mas a gente vai falar, e a gente tem equipe, né, o médico, o enfermeiro, a CS, e depois outros profissionais que vão sendo, enfim, incluídos com o passar do tempo. A gente tem uma figura ímpar aí, que é o ACS, que determina muito do grau de conhecimento que essa equipe vai ter do território, de como ela consegue conhecer esse território, tá certo? E ter uma ação direcionada para a dimensão comunitária, e não só individual ou familiar, como se preconiza em outros sistemas ou em outras redes de APS no mundo. A gente consegue ter, pelo menos como horizonte, uma ação, um processo de trabalho, onde a gente coloca em evidência ou em ênfase essa dimensão comunitária, tá certo? Isso nos ajuda muito, pelo menos no sentido de ter potência, né, de ter condição, ter possibilidade de fazer articulação intersetorial nesse território. Né? Quando a gente caminha a partir do diagnóstico do território e da ação voltada para essa comunidade, né? E aí, quando a gente fala, vai vendo, lendo, né, a revista de APS, ela publicou uma série de relatos de experiência, agora em abril, tem dois volumes, com relatos de experiência de alguns municípios, né, e equipes, de como eles estão conseguindo, tentando adaptar o seu processo de trabalho, como também nesses debates aí virtuais que eu falei para vocês, também tem muita experiência relatada. E aí, eu sistematizei o que aparece mais, né? Então, tem uma recomendação muito forte para a organização do fluxo de acesso nas UBSs, principalmente para a gente ter um fluxo específico, né, nessas UBSs, para acolher, para atender as pessoas que estão com sintomas respiratórios. Então, um direcionamento importante nessa reorganização a UBS precisa funcionar, e ela precisa funcionar para os casos que vão precisar de atendimento presencial. Ela tem que ter ali uma organização interna que permita um acesso, um fluxo, uma direção desse usuário que tem sintoma respiratório diferente, que ele não tenha um contato ali próximo com os outros usuários que estão na unidade por outros tipos de demanda. E isso vai incorrer desde a unidade que tem um espaço maior, de literalmente fechar um caminho, ter uma porta, um acesso que seja só para esse público, como, em alguns contextos, unidades que conseguirem implantar tendas na área externa, na frente, do lado, dependendo do território e da estrutura dessa unidade, como alguns municípios que são bem próximos a gente
e que tem unidades, né? Tem uma diversidade de UBS, que as UBS também não são iguais. A gente tem UBS que tem uma estrutura maior e tem UBS que é praticamente a casinha alugada numa comunidade e com poucos cômodos ali adaptados para consultório, etc. Então, em alguns municípios como esse, teve município que optou em ter UBS de referência só para sintomáticos respiratórios e UBSs que atendiam as outras demandas, né? Então, são desenhos que a gente vai encontrando relatados aí no Brasil afora. Outra coisa foi a organização da agenda, né? O que é que dava para atender de agudo e de crônico. Por exemplo, no início, principalmente em março, a gente teve uma orientação mesmo, uma determinação de suspensão de todos os atendimentos eletivos, seja hospital, seja UBS, cirurgia, consulta, exame, etc. Mas algumas ações que precisavam ser mantidas ali, como, por exemplo, vacinação, né? E por aí vai. E com o passar do tempo, em abril e diante, algumas unidades vão conseguindo pensar, né? Algumas equipes, alguns municípios. BH tem uma experiência muito interessante, Belo Horizonte, um município com 80% de cobertura da sua rede, né, de atenção primária, e conseguiu implementar ali alguma alteração no processo de trabalho, principalmente com a organização da agenda, entre como é que eles mantêm o pré-natal, por exemplo, e como é que eles dão continuidade, fazem o cuidado à distância, né, o monitoramento das pessoas que têm algum agravo, algum adoecimento crônico. A adaptação e inovação de algumas práticas, e aí a gente tem municípios que tinham já um histórico consolidado, a IBH foi um que eu vi, essas experiências relatadas, de atendimento à distância, né, de telemedicina, de uso de WhatsApp, inclusive, para fazer o acompanhamento à distância. Isso antes da pandemia, eles já tinham algumas experiências locais, com protocolos, inclusive, de como seguir, de como fazer a consulta, de como registrar. Isso tudo com algumas ferramentas, assim, que são tecnológicas, mas que não são tão difíceis, digamos, de usar, mas que requer acesso à internet, requer acesso a telefone das equipes. E que isso não era uma prática de toda a rede, eram de algumas equipes que estavam inovando o seu próprio processo de trabalho. E com o cenário da pandemia, o município reconhece essas práticas, valida e começa a fazer protocolos de gestão da clínica a partir dessas experiências, né? Então, eles conseguem classificar quais são as pessoas que dá para fazer acompanhamento remoto, uma consulta à distância, quais são os sinais que a gente identifica que vai precisar fazer uma visita domiciliar, equipe preparada, etc. Além das ações de integração com a vigilância, fundamentais para fazer o acompanhamento no território, né, dessas pessoas, sejam com um caso suspeito ou confirmado, e os seus contactantes, né, em relação à Covid. Agora, essas experiências, elas vão se diversificando de acordo com a realidade de cada município, com capacidade, com histórico de organização, inclusive. Então, tem município que tem um histórico de organização maior dessa rede, tem outros que têm um processo mais fragmentado, mas a gente tem uma diversidade de experiências já interessantes, bem relatadas, nesse processo de organização para a PS funcionar. O que é que a gente vê pouco? Ainda que é uma das nossas maiores lacunas, a gente pode afirmar, são as ações mais fortes, né, dessa atuação mais forte dessa PS no processo de mobilização comunitária e articulação intersetorial. E essa é uma dimensão chave no enfrentamento da pandemia, né? Como a gente articular ali as potências do território, as instituições, os atores, para dar suporte a essa comunidade, para conseguir implementar um isolamento social adequado, para conseguir implementar medidas de proteção ali da família, do indivíduo, né? E como envolver, como mobilizar essa comunidade que ela tem de maior potencialidade para ela ser protagonista, inclusive, nesse processo, né? Aqui só para a gente citar, isso foi algumas das publicações que a gente viu e seminários, né? Ontem, por exemplo, teve 2 seminários virtuais, um de manhã e um à noite. Tentei acompanhar um pedacinho da manhã, nem consegui tudo. E o que a gente vai para finalizar é que a questão central que a gente acha importante não é a gente pensar só, e tem muita gente que, bom, pensando nisso, não é só a gente pensar qual é o papel da atenção básica, né, nesse momento, qual é o papel que ela precisa desempenhar. Mas é que a atenção básica é essa que a gente quer. E aí, usando bem, parafraseando, essa expressão foi utilizada pela professora Nícia Trindade, né, presidente da Fiocruz, numa entrevista que ela deu
comemoração aí enfim, aniversário da Fiocruz, e ela, quando ela pergunta quando ela diz que a pergunta não é como vai ser o mundo, mas que mundo é esse que a gente quer. Então, que atenção básica é essa que a gente quer? A gente tem uma atenção básica no nosso cenário também brasileiro que está em disputa de longa data. Essa disputa é de longa data. Mas que nos últimos 2 anos ou 3 anos a gente tem um acirramento, digamos assim, um agravamento dessa disputa. E que isso reverbera hoje, mostra para a gente hoje a atenção básica que a gente tem, que está frágil em muitos locais, né? Então, a gente não quer uma atenção primária que seja só forte, ou organizada, ou resolutiva nas questões da abordagem individual, como preconiza e enfatiza a narrativa da medicina de família e comunidade, né? Que muito orientada pelos modelos de APS da Europa, principalmente. A gente não quer só isso, a gente precisa ser resolutivo no cuidado clínico individual, sim, mas a gente precisa ter uma APS centrada na abordagem familiar e principalmente na abordagem comunitária. Esse é o marco da nossa história e essa é a necessidade. Principalmente, a gente tem países, né, sinalizando isso no reconhecimento dentro dessa crise, mas isso é extremamente necessário num país como o nosso, de tantas desigualdades sociais. Se a gente não tiver um olhar, de fato, né, coerente e ampliado para o conceito de saúde que a gente defende, que a gente apregoa. Se a gente não tiver, quando eu digo a gente na formação, na gestão, na discussão e na implementação de uma política, a gente não pode defender conceito de saúde ampliado, reconhecer a determinação social da doença e estar pensando política ou estar pensando uma gestão de uma política ou até uma formação de profissionais com foco na abordagem individual, no APS, que no discurso da resolutividade, como se ser resolutivo fosse ser guiado apenas por parâmetros da clínica individual, ou por indicadores da clínica individual. Ela tem sua dimensão de importância, mas ela não basta. Ela não resolve, principalmente no contexto como o nosso, né? E ter um APS forte, essa rede que tem essa capilaridade tão grande, que chega perto das pessoas, eu digo que, para muita parte da população, minha gente, assim, o que é o SUS? O SUS ele vai entender que é o SUS se ele vê o profissional, ele vai entender que é o SUS se ele tiver o ACS, ele vai entender que é o SUS se a unidade de saúde atender e resolver e tiver ali presente no cotidiano dele. SUS se concretiza, se materializa a partir disso. SUS não pode ser a legislação que a gente discute, a teoria que a gente discute. O SUS para a população, e isso é o que ele precisa ser, ele tem que ser a resposta que a população está procurando ali, está precisando, né? E aí não dá para pensar SUS forte se não tiver APS forte, né? Senão a gente não reordena esse sistema, não vai reorientando o modelo de atenção. E não dá para pensar SUS se a gente não tiver como, né, diretrizes ali, balizas fundamentais. Diretrizes fundamentais, a saúde como direito de cidadania, a democracia como um pilar importante a ser defendido, uma gestão pública que seja eficiente, mas que seja pública, né? Que seja participativa, que seja comprometida com esses princípios, né? E financiamento adequado. Então, defender SUS, defender APS, antes de qualquer coisa, defender essas diretrizes, esses aspectos importantes para garantir que o SUS exista. Eu já vi que o tempo avançou muito, acho que eu me empolguei, mas eu queria destacar, para terminar, só uma questão, que quando a gente está falando da disputa por essa APS, que é a APS que a gente precisa, eu acredito, que a gente precisa defender, a gente vê no cenário de disputa recente, eu botei aqui na linha do tempo, e ele travou. Eu vou terminar, viu, Lívia? E todos. A linha do tempo aí dos últimos 5 anos. A gente tem algumas questões políticas que acontecem, principalmente a partir de 2016, mas em 2015 eu queria sinalizar um fato curioso, que é a publicação de um artigo de um grupo de médicos, né, bem alinhados à medicina de família e comunidade, né, da sociedade. Eles publicam um artigo intitulado Bases para o Novo Sanitarismo. E esse artigo, ele nem é numa revista assim, de tão grande impacto, mas a gente vai vendo um pouco, talvez, a importância. Não é dele, mas ele sistematiza ali alguns pensamentos que a gente vê materializado de maneira muito forte na política que a gente vai encontrar depois de 2017. É um artigo que ele chama de antigo, que a gente tem que superar o antigo sanitarismo ultrapassado, eles falam, que é quando a gente tem uma ação da atenção básica muito pautada
né, pela vigilância em saúde, então eles criticam essa influência da vigilância na gestão da clínica, e criticam a questão do ACS, da visita domiciliar, diz que a visita domiciliar do ACS deveria ser só para as famílias mais vulneráveis, né? Eles defendem ali uma focalização até do trabalho do ACS, e criticam outras coisas, como acolhimento, clínica ampliada, etc. E como proposta para a superação desse antigo sanitarismo, eles chamam que o novo sanitarismo precisa valorizar, trazer ali uma ênfase maior na abordagem individual, né, na atenção às demandas que a população apresenta do ponto de vista individual. Então, defende a demanda espontânea, defende essa ênfase no acesso, principalmente a partir da oferta de médicos generalistas. Então, é uma concepção de modelo muito médico-centrada. Eles defendem remuneração um mix de remuneração dos profissionais e dos serviços. Lá eles deixam bem explícito a defesa pela remuneração por captação, ou seja, por cadastro de população, e não apenas por desempenho ou salário fixo, né, como a gente vai ver na realidade atual, e defendem com todas as letras que a atenção básica é a semelhança das experiências de outros países, né, e aí eles citam principalmente os europeus, de que se seja garantido financiamento público, mas com possibilidade de gestão privada. E aí não é a gestão privada só pelas OS, como a gente conhece algumas experiências já aqui no Brasil, mas é a gestão privada com contrato direto dos profissionais médicos, né? O modelo pré-SUS, né? Eles dizem que isso garante maior eficiência. Eles finalizam o artigo dizendo que não dá para prometer à população uma felicidade intangível, que o máximo que deve estar na Constituição brasileira, e eles, né, defendem a revogação de alguns artigos da Constituição nesse texto, é que os serviços de saúde custo-efetivos é que sejam direito dessa população. Então, só aquilo que tiver custo-efetividade, né, e não esse direito a essa saúde aí ampliada. E aí, em 2016, a gente tem o golpe, 2017, a PNAB, que muda uma série de coisas, né, desde reconhecimento das equipes de atenção básica e não mais só das equipes de saúde da família, uma diminuição ou uma revogação da obrigatoriedade do número de ACS, né, proporcional ali à população por equipe de saúde da família. 2018, a saída de Cuba, né, do programa Mais Médicos, e aí em 2019 a gente tem uma enxurrada de modificações muito alinhadas a essa narrativa da Sociedade de Medicina de Família e Comunidade. A criação do programa Médicos pelo Brasil, que prevê somente provisão emergencial de médicos, eles não querem mexer mais na formação, eles não querem mexer nas unidades básicas, como o programa antigo previa, de infraestrutura. Eles criam uma agência de desenvolvimento, a ADAPS, que, quando no programa Médicos pelo Brasil, eles preveem, por exemplo, que o médico que ficar 2 anos nesse programa, ele pode depois ser contratado, né, no regime seletista, pela ADAPS, né, que vai fazer aí, seria a instituição sem fins lucrativos, que vai fazer a gestão do trabalho desses profissionais, né, dessa rede. A criação de uma carteira de serviços muito limitada, que recebeu muita crítica, sofreu alteração, mas que na versão final dessa carteira de serviços eles não fazem referência à ACS, nem à integração dessa atenção básica com a rede de serviços. É um elenco de serviços ainda muito centrado na atuação do médico. E, por fim, para terminar o ano de uma forma bem triste, emitiram a portaria que institui o Previne Brasil com um novo modelo de financiamento, né? Com impacto na universalidade, com impacto na equidade, né? Com ameaça real à extinção de equipes multiprofissionais como a do NASF, no âmbito da atenção primária. Então, um completo ataque, ou série de ataques, né, concatenados, quando a gente vê esse cenário acontecer, né, num contexto de um governo, por exemplo, é muito pautado mesmo pelo mercado, né, cheio de compromissos com o setor econômico, a gente vai vendo, não é só ações com reorientação de modelo assistencial, mas é a reorientação de um modelo de atenção na atenção básica, que foca no individual, que foca no papel do médico e que dá margem para essa convivência amistosa com o setor privado, né? E com a restrição de recursos
dando um panorama para isso tudo. Então, é de fato uma mudança de modelo e de concepção de modelo assistencial e de concepção de atenção primária que a gente vive, principalmente, né, aí pelo menos escrita mesmo nos termos normativos de 2017 para cá, tá certo? Aí eu encerro aqui para a gente ir conversando. Eu peço desculpa que era só meia hora, acho que eu passei um pouco mais, uns 40 minutos, falando e citando esse trecho do artigo também, agora de abril, da professora Lígia Giovanella, onde ela faz uma crítica muito interessante à atual política de atenção básica, né? E, enfim, joga a luz aí, enfatiza, denuncia mesmo esse conjunto de reformas, de mudanças que põe em risco não só a APS, né, na sua concepção ampliada, mas a própria universalidade aí, do direito à saúde, né? Aí, acho que a gente podia conversar agora, ouvir os colegas também, né? Enfim. Bom, Fábio, eu agradeço aí pela fala. Se você deixa, a gente passa mais meia hora de ouvindo sem problema nenhum, né? E eu queria abrir aqui para os... eu queria abrir aqui para o grupo que está na roda aqui, para a gente conversar um pouco. Queria pedir para quem tiver alguma consideração, tem vários comentários aqui. Petra já fez uma pergunta, ela botou aqui, deixa eu ver, tá? A Petra botou aqui, passada a crise da pandemia, que herança fica para a APS? Acha que algo mudará? Petra também faz outra pergunta, diz que a pandemia trouxe para a centralidade do debate as relações de trabalho dos profissionais de saúde, principalmente desproteção por falta de EPIs, falta de organização para proteção e precariedade das condições de trabalho. Pela sua experiência, passada a pandemia, haverá melhoria nas relações de trabalho na APS no Brasil e localmente, ou tudo será esquecido? Ivaldo também faz uma pergunta, Fabi. O isolamento social está acarretando sérios agravos à saúde mental na população. Então, como ficaria o papel da atenção básica nesse aspecto? Além de questões de violência doméstica ou até mesmo pensamentos suicidas. E aí, Petra vai fazendo mais alguns comentários. Eu queria abrir a roda aqui para fala. Acho que tu pode responder essas perguntas, Fabi. E aí, Grazi está aqui dizendo que a senhora arrasa demais, e eu concordo plenamente. Eu acho que a gente podia, de repente, responder essas perguntas e abrir aqui a fala para os colegas, para os alunos, enfim, para quem está na roda. Prefere que responda logo antes de abrir? Eu queria pedir para quem... Você prefere assim? Eu queria pedir para quem tiver interesse em falar, se inscrever. Quando se inscreve, tu pode fazer esses comentários das falas de Petra e de Ivaldo, né? Certo, eu vou tentar e acho que a gente pode, os colegas podem complementar, né? Quem também vem pensando, discutindo isso. Ivaldo, veja, o papel da atenção primária nessas questões aí que a gente chama de desdobramento da pandemia ou do isolamento, é o papel de ser de garantir o acesso mesmo, o cuidado, tá certo? Também a essas questões que muitas vezes, como eu tinha dito antes na apresentação, que nem são reconhecidos, às vezes como um problema de saúde, ou quando são, eles não chegam, digamos assim, eles não são percebidos, eles não são notados por serviços que estão mais distantes do território. Mas que para as equipes que atuam diretamente no território próximo a essas famílias, essas questões chegam. Né? Chegam da mulher que está sofrendo violência, da criança que está na situação de... Fica imaginando, assim, uma quantidade de trabalhadores informais, de trabalhadores de serviços essenciais, de mercadinho, de padaria, enfim, de transporte público, que precisa continuar saindo, né? Porque são serviços essenciais, e que essas crianças ficam com quem? Quem é a rede de apoio dessas crianças? A creche está fechada, a escola está fechada, né? E aí, o que acontece? Então, essas demandas, elas vão chegando também para a APS, e a APS precisa ir pensando como responder, né, a esses problemas. E essa resposta não passa por respostas, digamos assim, de atenção com enfoque biomédico, ou numa questão individual. Passa muitas vezes por mobilização da comunidade. O que é que tem de potencialidade nessa comunidade? O que é que dá para articular de rede de apoio a essa comunidade? A família que está sem ter o que comer,
a família que não tem acesso à água. Então, como alcançar, como, inclusive, fazer um processo educativo dessas famílias que alcance a linguagem, né, o entendimento, a compreensão dessa pessoa de acordo com o contexto que ela vive. Eu estava vendo um debate, enfim, alguns dos debates que eu vi. Por exemplo, a professora Paulette, relatando a experiência que ela estava vem desenvolvendo há um mês e pouco atrás, de como ela usa, por exemplo, em algumas comunidades, o coloral, para as pessoas entenderem o que é o vírus. Que, se eu falo com um jovem, se eu falar com minha filha sobre vírus, eu vou dizer, é um vírus que nem acontece com o computador, com o celular, e eles entendem rapidamente a ideia de contágio, de disseminação. E com a pessoa mais idade, né? E sem muito acesso a isso, que metáfora, que linguagem eu vou usar? Ela dizendo como usava coloral para demonstrar que como ele se espalha, como se você tiver contato com coloral e fica impregnado no cabelo, na unha. Por que tem que lavar a mão diferente? Por que quando chega tem que tomar banho? Né? Então, como é que a pessoa vai entender que o contágio acontece aí também? Então, essas estratégias a gente só vai conseguindo criar, pensar, se a gente tiver um conhecimento, uma proximidade do modo de vida, da compreensão de como essas pessoas vivem. A gente tem que estar perto, tem que estar com o pé no território ou na realidade que eles estão. E quem é que tem essa potência? Né? Não é só ela que teria a obrigação, mas quem tem essa possibilidade? A atenção primária. O agente comunitário aí tem um papel fundamental na articulação também dessa rede que atua no território. Num dos debates que eu vi semana passada, eu estava vendo, minha gente, eu achei interessantíssimo. Duas experiências no Rio de Janeiro. Uma é que a equipe, aí não era só uma equipe, era uma unidade que tinha 6 equipes, unidades grandes, mas como eles, dentro da reorganização de agenda, de fluxo, de tudo que eles fizeram, eles também fizeram articulação intersetorial com cerca de 20 instituições, microinstituições do território, igreja, associação, ONG, o que tinha lá. E eles conseguiram uma campanha de arrecadação de alimentação com o cadastro das famílias que já estavam no Bolsa Família e fornecer cesta básica para as famílias mais vulneráveis. Aí, eles fizeram isso só? Não, qual foi o papel da APS? Como eu diria assim, catalisar, fortalecer a articulação dessas instituições, desses atores que já operam no território. E em outro, e aí uma experiência não da APS necessariamente, mas de como a comunidade protagoniza a sua própria organização. No Complexo do Alemão, né, um conjunto de instituições ali, de grupos que atuam naquele conjunto de favelas e organizaram um comitê de crise. Então, eles criaram o comitê de crise do Complexo do Alemão, composto por representantes da comunidade, para eles pensarem como é que identifica as famílias mais vulneráveis, quem é que eles acionam, quem é que eles mobilizam, quem são os artistas que podem ajudar. Uma série de ações que vão acontecer no território, né? E que é ali onde a atenção primária está e que, de repente, pode ajudar na organização dessas respostas. As perguntas de Petra, eu acho assim, eu acho que são mais, como eu diria, demandas para a gente pensar dos lugares onde a gente está, seja na academia, na política, na gestão do controle social, do que necessariamente a gente tenha a perspectiva que eu vejo é que não, a gente não vai ter uma herança no sentido de exemplo, de experiência de organização. Acho que a gente tem muita coisa para a gente se inspirar. Por exemplo, como essas ações, essas atividades de cuidado não presencial são possíveis, são viáveis, não requer um investimento tão grande do ponto de vista financeiro, mas requer reorganização de trabalho, requer formação, né? E que é uma herança possível, porque esse não vai ser, provavelmente, ou não será, essa não será a única crise sanitária assim, dessa proporção que a gente vai atravessar. Então, a gente precisa ter lições, sim, que nos ajudem a estruturar a nossa prática, a nossa rede, né? E as nossas práticas de cuidado. Então, essa do cuidado não presencial é uma muito forte. Essa da necessidade de ter uma mobilização comunitária, uma ação com ênfase na dimensão comunitária é outra. Isso é mandatório. A gente precisa resgatar isso. A gente já teve mais isso. A gente tem enfraquecido muito. O ACS, que tem um papel fundamental nessa parte da mobilização comunitária, tem tido, ao longo da história, esse papel descaracterizado. Uma atuação centrada em questões burocráticas dentro das unidades, centrada em registros de questões individuais. A própria PNAB, mais recente, preconiza ali, acrescenta no elenco de atividades do ACS algumas questões que são bem
de orientação para a clínica individual, né? E desvaloriza esse papel, essa dimensão comunitária da atenção primária. E isso é um alerta. Isso é uma coisa que a gente precisa tirar como uma lição, sim. A gente precisa reorganizar isso, a gente precisa fortalecer essa dimensão. Agora, as condições de trabalho, aí elas são, eu diria que requer, de fato, uma mudança de concepção de quem do governo, né, e das próprias instituições para valorizar o trabalhador. Isso é uma disputa grande com outras, digamos assim, outras correntes, as correntes econômicas, né, que na questão do investimento só do recurso financeiro, na parte de equipamento, a gente tem uns lobbies muito grandes atuando nessa questão. A estruturação mesmo de condição de trabalho, de valorização do trabalhador, nas formas de vinculação desse trabalhador, isso é um problema que eu acho que não vai resolver assim no pós-pandemia, não. Isso precisa ser considerado, entrar na agenda, né, política, agora e pós-pandemia. Mas que a gente ainda tem eu acho que é uma das partes mais difíceis, né? A gente ter um reflexo disso. Eu não sei se eu respondi, também acho que também não tenho resposta para algumas dessas, não. E aí, pessoal, mais algum comentário? A gente está sem inscrição aqui no chat. E muitos parabéns, Fabi. Mas a gente está sem comentários aqui no chat. Eu estou vendo o chat agora. Vou já fazer pergunta para as pessoas. Pode, Fabi, pode. Não, estou brincando, estou brincando. Faz pergunta valendo nota, Fabi. Olha, essa aí é triste. Para matar a saudade, né? Eu acho que a galera não tem nostalgia em relação a isso, não. Esse Ronaldo. Essa parte aí, acho que não estão gostando, não. Acho que se não tiver pergunta, era isso, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa refletir mais. Talvez, inclusive, para dentro da nossa formação, né? Como sanitarista, né? O que a gente